Curadoria: O Mundo Invisível, Fé, Magia e Mistério no Cinema Brasileiro. Um espelho do século XIX que provoca delírios eróticos. A disputa por um terreiro de Umbanda. A falta de diálogo entre evangélicos e praticantes de culto afro-brasileiros. Uma jornada misteriosa de dois adolescentes na década de 1970. A lenda do boto que sai do rio para engravidar mulheres. O despertar de um empresário fracassado que vende a própria alma ao diabo. E, finalmente, o horror psicológico que se resguarda no sexo e no tabu. O Brasil é um país das misturas e dos contrastes. Ao melting pot das raças que aqui se encontram, o negro trazido da África, o índio nativo, o colonizador europeu, agregou-se um sincretismo de culturas e religiosidades. Muitas vezes esses cruzamentos e congregações não se deram de modo pacífico. Em outras, geraram uma riqueza sem paralelo em qualquer outro lugar do mundo. Do candomblé, do catolicismo e do espiritismo, com uma pitada indígena, nasceu a Umbanda. Por outro lado, temos um cristianismo protestante com sabor local, único. As lendas, o folclore e as histórias sensacionalistas de teor urbano preenchem o imaginário que a maioria dos brasileiros transmite de geração a geração. Em 2020, a mostra curta-circuito aborda o tema Fé, Magia e Mistério no Cinema Brasileiro. Nossa intenção foi escolher 7, pois 7 é um número cabalístico. 7 filmes que ilustrem o rico diálogo que estabelecemos desde sempre com o inexplicável e o sobrenatural. Abrimos com Espelho de Carne, 1984, de Antônio Carlos da Fontoura, clássico do cinema erótico dos anos 1980, que também é um belíssimo exemplo de filme de mistério. Não existe explicação para a força de Eros que é despertada nos personagens após a compra do espelho em um leilão. O espelho e suas consequências são um problema que só poderia ser solucionado através de um domínio místico que escapa à vida burguesa da classe média alta da Barra da Tijuca. Prova de Fogo, 1980, de Marco Altberg, demonstra o exercício da fé. A história da vida de Mauro, Pedro Paulo Rangel, que divide seu tempo entre a faculdade, o trabalho como bancário e uma missão espiritual em um centro de Umbanda. Conflitos entre Mauro e seu pai de santo João, Ivan de Almeida, não demoraram a acontecer. Mauro traz no aparato religioso a noção de que todos precisam de uma razão para viver, e a dele, por circunstância, foi o desenvolvimento espiritual. Um documentário recente sobre as diferenças intransponíveis entre os evangélicos e os praticantes do candomblé e da Umbanda, Fé e Fúria, 2019. Quase como uma guerra santa, ouvimos argumentos e ponderações de ambos os lados, alguns lógicos, outros baseados no medo ou no poder econômico. A linguagem evangélica é usada até por traficantes de drogas. Agressões são cometidas em nome de Deus, existem os deuses deles e os deuses nossos. Marcos Pimentel faz um registro poderoso dessas manifestações que muito dizem sobre o Brasil atual. O público terá a oportunidade de rever As 4 Chaves Mágicas, 1971, de Alberto Salvá. Saindo do transe neorrealista de Um Homem Sem Importância, 1971, Salvá achou por bem embarcar em uma viagem fantástica, lisérgica, mais ou menos inspirada no conto Hansel und Gretel, João e Maria, dos irmãos Grimm. O resultado misturou aventura, filosofia, ideologia naturalista e terror kitsch, dedicado às crianças e aos puros de coração. Lançado no cinema em julho de 1972, pode ser visto ainda hoje sem medo por aqueles que guardam a infância em algum cantinho da memória. Em 1987, ele, o Boto, tornou-se o veículo para o sex appeal de Carlos Alberto Richelli no auge da forma. Dirigido por Walter Lima Jr., o filme conseguiu, 33 anos atrás, uma aplicação inventiva da lenda amazônica para o cinema brasileiro. Foi sonhado por Lima Barreto, o diretor homônimo do escritor.
em cima de um conto da atriz Vani Orico, e que, como tantos projetos em nossa cinematografia, só conseguiria ser realizado décadas depois por Lima Júnior. Ele, o Boto, necessita de revisão urgente, cheio de detalhes a serem redescobertos. Em meio à atmosférica Paraty, o Boto vai muito além do carisma do seu ator principal. Falecido em 2012, Carlos Reichenbach influenciou e continua influenciando cineastas, críticos e cinéfilos. Em filme Demência, 1986, roteiro escrito a 4 mãos junto com Inácio Araújo, Reichenbach recria o Fausto da lenda alemã, na figura de um industrial fracassado, Enio Gonçalves, que mergulha no submundo paulistano em busca de si mesmo em um requiem para a vida arruinada. Encerramos a mostra com O Princípio do Prazer, 1979, de Luiz Carlos Lacerda. Outra pérola que precisa ser redescoberta, O Princípio do Prazer é rodado em uma Paraty atemporal, diferente do estilo de ele, o Boto, embora traga igualmente Carlos Alberto Richelli no elenco. Nenhuma escolha é por acaso. Dessa vez, o personagem nada tem de mágico. Álvaro, empregado na fazenda de uma estranha família que guarda segredos terríveis. O filme de Lacerda resiste, moderno e instigante. Quem aprecia o cinema de horror contemporâneo vai enxergar em Um Princípio do Prazer quase uma gênese das ideias de diretores como Marco Dutra e Juliana Rojas. O desconhecido é, antes de qualquer coisa, um mal-estar profuso que se instala da tela para o espectador. Seja na religiosidade de Prova de Fogo e Fé e Fúria, na magia de ele, o Boto e as 4 chaves mágicas, ou nos mistérios de Espelho da Carne, Filme Demência e O Princípio do Prazer, os títulos da Curta Circuito 2020 pretendem levar ao público uma ampla e rica experiência de cultura. E nossa crença de que o cinema brasileiro sempre vale a pena se renova em tempos cada vez mais difíceis. Carlos Ormond é escritor e crítico de arte, autor de diversos livros, entre eles Esfinge Negra, a história do cineasta Alfrânio Vital, 2016, e Rainha, 2017. Conselho de Curadoria da Curta Circuito Mostra de Cinema. Andréia Ormond é crítica de cinema e pesquisadora. Escreve na Folha de São Paulo e na revista Cinética. Autora do blog Estranho Encontro e da trilogia de livros Ensaio de Cinema Brasileiro, dos filmes silenciosos ao século XXI. Curadora da Curta Circuito Mostra de Cinema.